Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por se juntarem a nós em mais uma Conversas com Saúde. Esta é a segunda sessão desta iniciativa da Câmara Municipal de Mação através do seu Serviço de Ação Social. Dizer-vos que a Conversa com Saúde de interessante e participada e hoje o tema que temos aqui tem a ver com a voz, precisamente. Corpo e alma, cuide da sua voz, também no âmbito do Dia Mundial da Voz, em que o slogan é precisamente seja gentil com a sua voz, trate bem da sua voz. E hoje temos connosco o Brito Largo. Para quem é de Mação ou do Conselho de Mação, certamente conhece, é mais fácil dizermos o Brito, não é? Como vamos conhecendo, o Brito do Penhascoso. E então hoje é uma honra para nós tê-lo aqui enquanto profissional, para nos falar um bocadinho daquilo que é a sua ocupação profissional. Já tem uma vasta experiência nesta área da terapia da fala. E também a este nível, também a nível da docência, não é? Porque também ministra aulas nesta área. E, como eu dizia, é para nós um prazer tê-lo aqui hoje, um ilustre maçaense que se junta a nós então para nos falar um pouco da sua experiência e também daquilo que nós andamos aqui a fazer com a voz, não é? Porque julgo que é um tema que nem sempre pensamos muito nele. O que é que nós fazemos com a voz? Tratamos-la bem? Será que pensamos muitas vezes nela? Será que a utilizamos bem? E depois há aqui uma pergunta que certamente depois alguém colocará, mas eu avanço já com ela, que é quando ouvimos a nossa voz gravada, porque é que nós a percebemos de maneira diferente e achamos que não somos nós também? Eu vou então deixar-vos com o Brito Largo para vos falar sobre então este tema e dizer-vos que a próxima Conversas com Saúde vai realizar-se no dia 31 de maio. Vai ter como tema Brincar é coisa séria, a importância do brincar e da leitura na infância, com o pediatra Hugo Rodrigues. Portanto, dia 31 de maio, podem já marcar na vossa agenda também mais uma Conversa com Saúde. E agradecer então ao Brito Largo por estar aqui hoje connosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade e a todos um bom fim de semana e espero que gostem desta sessão. Muito obrigada. Boa tarde. Começo por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. Aceitei-o com muita honra. Isto é voltar às origens. Pelos desafios da vida, eu e muitos da minha geração tivemos que ir embora e de maneira é muito interessante, porque nós habitualmente vemos cá ver a família. O Presidente Vasco Estrela e os Serviços de Ação Social terem-me convidado e fico contente com esta dinâmica que se começa a viver nestes contextos que são mais de interior. É fundamental que estas atividades ou deste género se continuem a desenvolver, porque é uma forma de ancorar as pessoas a atividades e que não seja só a tristeza de tudo aquilo que se perdeu. Isso é muito importante e eu vou tentar tornar o vosso final de tarde interessante, espero não ser muito maçador. Vou apresentar várias coisas sobre a voz e peço-vos que sempre que queiram pôr qualquer questão, sintam à vontade. Porque pronto, isto tem um enquadramento mais ou menos formal, mas nós podemos com facilidade responder a questões, posso responder a questões, podemos trocar, facilmente posso largar aquilo que tenho e partir para outra coisa, desde que tenham qualquer curiosidade e que eu lhe consiga responder. Portanto, espero que se sintam confortáveis, eu sinto-me bem por estar aqui e vamos a isto. Esta questão que me puseram de porque é que quando ouvimos a nossa voz gravada num dispositivo qualquer nos parece diferente daquela que é a nossa voz, tem a ver com um processo interessante da nossa audição. Quando nós falamos e ouvimos a nossa voz, ouvimos-la por dois meios. O som sai da boca e chega ao ouvido, é captado pelo ouvido e é transformado em impulsos elétricos, portanto vai pelo ar,
mas também vai através dos ossos. Os sólidos também transportam o som. E, portanto, o som que integramos no nosso cérebro quando falamos é o somatório de som que vai por via aérea, mais som que vai por via óssea. Quando ouvimos a nossa voz gravada num dispositivo qualquer, só temos a informação da nossa voz que vai através do ar. E, portanto, falta-nos aquela particularidade do som que nos chega quando falamos, que é o som transmitido através dos ossos. Por isso, toda a gente sente que a sua voz é diferente. Para além disso, também não temos a experiência de nos ouvirmos de fora. Porque uma coisa é estar a falar, eu tenho mais ou menos noção da minha voz. Outra coisa é estar calado e ouvir a minha voz. É talvez a mesma sensação que teríamos que se um dia, por acaso, nos cruzássemos connosco próprios na rua. Há umas ficções, há uns livros de ficção que exploram esta imagem de alguém que se encontra a si próprio, cruza-se com si próprio na rua, e diz, eu conheço esta cara, mas quem conhece é-me tão familiar, Portanto, é um bocadinho isto. Mas pronto, é um fenómeno físico que tem a ver com a condução do som através dos ossos, que quando falamos existe, e quando ouvimos a nossa voz, essa informação não está lá. De qualquer maneira, quem ouve a nossa voz gravada, outra pessoa que ouça a nossa voz gravada diz, não, esta é que é a tua voz, porque a outra pessoa ouve exatamente só a informação também por via aérea. Bem, isto são pormenores interessantes, é uma pergunta que muita gente faz. O Dia Mundial da Voz é uma iniciativa que começou em 1999 no Brasil. Portugal foi dos primeiros países a aderir a este movimento e atualmente é um movimento internacional. São 180 e tal países que celebram o Dia Mundial da Voz. A voz, de facto, resulta de um conjunto de características que têm a ver connosco como pessoas, e a preservação da nossa voz é fundamental, principalmente porque a nossa voz está muito ligada àquilo que é a nossa identidade. Quando, até por uma constipação, ficamos roucos, já não somos os mesmos, parece que ninguém nos reconhece e nós próprios nos sentimos estranhos, falta qualquer coisa. As pessoas reconhecem-nos pela voz. Tanto que assim basta, não temos tantas tecnologias, falamos ao telefone e conhecemos se a outra pessoa, se é uma pessoa que conhecemos e se a voz dela está adequada ou não. E mesmo ao telefone até conseguimos perceber se o estado de espírito da pessoa do outro lado está como seria suposto, se está triste, se está contente. E não vimos a pessoa, ouvimos só o som, ainda por cima através de uma tecnologia, mas a ideia que temos de nós próprios e dos outros passa muito pela análise que fazemos da voz. A voz, em termos globais, é um indicador do nosso estado de saúde também para nós próprios e para as outras pessoas. Qualquer alteração na voz pode significar um problema físico ou um problema emocional. As pessoas que têm tendências depressivas têm sempre uma voz mais grave, mais arrastada, mais monótona, que é a voz que temos quando eventualmente nos sentimos mais tristes. Portanto, a voz fica mais grave, mais arrastada. Desaparece a energia, ou, em sentido oposto, quando estamos mais alegres, fica tudo muito mais cheio de musicalidade, a voz transpira por todo o corpo, dá outra dinâmica, e isto permite-nos perceber, a voz permite-nos aceder à dimensão emocional dos outros. Geralmente diz que são os olhos que comunicam mais, mas na verdade é a voz que dá mais informações sobre o nosso estado emocional aos nossos interlocutores, muito mais do que os olhos, porque com os olhos é fácil mentir. Mesmo quando dizemos uma mentira, pode-se fixar os olhos e ela passa por verdade. Mas é extremamente difícil mentir em termos de utilização da voz e por isso as crianças são particularmente mais frágeis a esse nível e apanhamos-los a mentir, não pelo conteúdo, mas pelas alterações na voz que eles apresentam, que nos leva logo a suspeitar que há ali qualquer coisa que não está bem. Entre nós também, mas há quem se treine conscientemente para poder mentir com convicção e com uma série de manipulações na voz e na comunicação para além das palavras para atingir os fins que pretende. Portanto, a voz é um fenómeno muito, muito complexo e vou tentar ilustrar. Estão aqui os objetivos do Dia Mundial da Voz. Há muitas pessoas que ganham a vida usando a voz. Não só aqueles clássicos que todos podemos pensar como cantores e atores, mas eu, por exemplo, sou terapeuta há 32 anos e, portanto, é a voz que é o meu instrumento de trabalho. Quem é professor,
quem por qualquer questão profissional tem que falar mais do que aquilo que o cidadão comum fala, é profissional da voz. E, portanto, para essas pessoas, a voz é fundamental como instrumento de trabalho. Podemos saber muita coisa, mas se a voz nos faltar, não conseguimos transmitir aquilo que sabemos com facilidade. Portanto, nesta lógica, tornou-se importante falar da voz porque a voz não dói. E como a voz não dói, apesar de termos um fado que diz cantarei até que a voz me doa, mas a voz não dói. E como não dói, degrada-se, gradualmente não damos conta e, portanto, de repente fica-se com a voz rouca e pouco eficaz para quem tem que cumprir funções de trabalho com ela. E vale a pena prevenir. E este Dia Mundial da Voz é um dia dedicado à prevenção. Conhecer melhor a voz, como cuidar da voz com coisas extremamente simples. Por acaso, a iniciativa, agora à entrada do chazinho, claro que os bolinhos também estavam muito bons, soube-me pela vida as cavaquinhas e o bolo amassado, que sou de cá, estas coisas sabem que nem sabem. Mas principalmente a hidratação, né? Outra curiosidade, possivelmente já viram, seja na televisão, seja em conferências, seja onde for, as garrafas de água, os copos de água. Durante muito tempo as pessoas olharam para isso como se fosse uma espécie de um exercício de estilo, que é para ir bebendo os golinhos de água e tal e coisa. Só que estar aqui deste lado é um stress valente, porque vocês estão todos aí e eu estou aqui sozinho, não tenho aqui ninguém, isto dá-me um certo stress e só por isso até se me seca logo a garganta e a boca. Por outro lado, quando estamos a falar, temos saliva e a saliva umidifica a parte interna da boca, a faringe, a laringe, as cordas vocais. Mas, quando estamos a falar, há evaporação. E, portanto, a evaporação da saliva transforma-se num processo de secura real. Ficamos secos. E, portanto, aquilo que o povo diz que é de molhar a palheta é mesmo verdade, porque, quando se molha a palheta, a voz fica muito mais clara. E quem usa a voz como instrumento de trabalho, ou quem usa a voz com muita intensidade durante todos os dias, durante muito tempo, deve beber água. Não beber água para as dietas, aquelas coisas de 2 litros de água, 1,5 litro de água. Não, beber água para umidificar. Porque este sistema funciona melhor com umidificação seco, começamos a ficar com comichão na laringe e depois começamos a pigarrear e quando se pigarreia, cria-se um ciclo de tentação de continuar a pigarrear porque aquilo que pretendemos aliviar a nível da laringe, quando pigarreamos aumenta. Portanto, quanto mais pigarreamos, mais necessidade temos de pigarrear e chega-se a uma altura que a voz já não funciona mais. Então, já vos disse aqui algumas coisas e agora gostava de vos ouvir de uma forma muito natural. Preciso de encontrar aqui uma definição daquilo que é a voz e gostava que vocês colaborassem comigo. Portanto, a pergunta é, o que é a voz? Tenho aqui uma folhinha amarela para tomar notas, portanto... Se eu tivesse nas aulas, pronto, e ali estava-me para o quadro ali com uma caneta para escrever, mas pronto, só para ver se conseguimos chegar a um consenso acerca do que é a voz, para no fim desta conversa, à saída, podermos eventualmente todos ter uma outra dimensão ou uma outra noção daquilo que ela é. Alguém arrisca? Não tenham receio, diz Mena. Voz... serve para comunicar. Sim. Boa. Mais. Não tenham receio. É um elemento da nossa identidade. Cada pessoa tem uma voz que a comunica. Identidade parece-me muito bem. Esta é a minha irmã, não sei se sabem. Eu juro que não lhe disse o que é que ia falar. Eu não lhe disse nada. Sim, mais. Diga. Sim, é o meio mais prático, mais fácil, mais ágil, sim. Sim, porque quando nós podemos comunicar por outros meios, podemos escrever, por exemplo, não é? Mas a escrita demora muito mais tempo e implica que a outra pessoa também saiba ler. Quando falamos, mesmo que a outra pessoa não saiba ler, desde que fala a mesma língua, entendemos-nos, sim. Mais.
Sim. Resulta de um processo de vibração? Sim, diz. Isso. Muito bem. A voz, sim, diz, Mena. Sim. Penso que são senhores testemunhas de Jeová, não sei, sabiam língua gestual e o miúdo estava ali a conversar com eles. Achei muito simpático, são coisas que têm que se praticar. Sim, a voz das pessoas que ouvem mal também está alterada. Sim, noto. Portanto, quando nós ouvimos mal, não conseguimos controlar com facilidade a intensidade da nossa voz. Quando os meninos são surdos e tiverem uma surdez muito acentuada, não conseguem sentir a vibração da voz, que vai através dos ossos, mas não conseguem ter a noção se estão a falar alto ou baixo e muitas vezes ficam com um som típico da voz dos surdos, que é assim estranho. Sim, mas a voz também é um processo mecânico. Aliás, se vocês puserem a mão aqui nesta zona da laringe e se fizerem agora ponham lá. Ponham a mão aqui assim, sim, e sentem uma vibração, não é? Esta vibração é das tais cordas vocais que eu já vos vou mostrar, porque não são cordas nenhumas. São umas pregas, Assim, mal comparado, funcionam como isto que eu vou fazer, assim. Portanto, esta vibração dos lábios é equivalente à vibração das pregas vocais, só que elas são mais pequenas. Portanto, temos aqui uma definição de voz já muito interessante, porque engloba já a dimensão física ou biológica, a dimensão da identidade e da nossa constituição enquanto pessoas, a função básica da voz, que é um meio que facilita a comunicação entre todos. E eu fiz esta pergunta, não fiz fila, exatamente porque muitas vezes quando pensamos em voz, pensamos só numa coisinha que sai aqui na boca, e ela é muito mais vasta porque, de facto, diz muito às outras pessoas acerca daquilo que nós somos ou como é que nos sentimos num determinado momento. E, portanto, tenho aqui neste slide um apanhado dos constituintes da voz. Portanto, a voz é corpo, está no nosso corpo, faz a ligação direta às nossas emoções, é um meio excelente de comunicação e permite-nos, muitas vezes nós usamos uma expressão que é ter voz. E ter voz é muito mais do que utilizar a voz. É a assunção do nosso papel enquanto sujeitos, utilizando a nossa voz para transmitir informação, para comunicarmos, para fazermos valer os nossos pontos de vista. Isto é fundamental porque, habitualmente, o som ou o facto de termos uma voz de boa qualidade permite-nos mais facilmente fazer valer os nossos pontos de vista. Quem tem uma voz mais frágil pode ter muita convicção, mas se a voz não ajuda, depois a sua ação enquanto sujeito é muito mais difícil. Vou-vos mostrar um vídeo que foi feito por estudantes de medicina para crianças. Eu vou mostrar porque ele está muito bem feito e ilustra bem todo este processo. Espero que isto funcione. E é uma oportunidade também de me calar um bocadinho. Bem-vindos à Fábrica da Voz. Na primeira paragem, vão poder visitar a nossa fonte de energia, na qual poderão ver as costelas, o diafragma e os pulmões. É enorme! Muito alto! E também é muito largo. Repara que tudo mexe. O espaço aumenta com o movimento das costelas. Ah! E já reparaste que o chão também sobe e desce? É, estamos a pisar o diafragma. Olha agora para os pulmões. Enchem e esvaziam-se, parecem balões. É o ar que entra e que sai. Já me disseram que é o ar que sai que vai ser a energia da voz. Como isto está bem feito! Mexe tudo! É mesmo uma fábrica! A fábrica da voz! Vamos ao segundo andar. Parece que é o mais divertido de todos. A próxima paragem é o andar das cordas vocais, onde é produzido o som. A Fábrica da Voz aconselha: não perca a oportunidade de ver como funcionam as cordas vocais. Repara! Parece um tubo! É comprido e tem anéis em cima uns dos outros. É traqueia, por onde passa o ar que entra e sai dos pulmões. Agora aqui é tudo diferente. É maior e não se parece nada com a traqueia. Sabes porquê? Lá dentro estão as cordas vocais. Vamos vê-las. Oh,
Estão a gostar da visita à fábrica da voz? Espero que gostem. Quando falamos, as cordas vocais mexem-se. Estão a ver? Contraem-se, estiram. As cordas vocais são estas duas pregas. Com este processo de filmagem, só as vemos, só as conseguimos ver a abrir e a fechar. Porque elas têm uma vibração muito rápida. Nos homens é entre 125 a 150 vezes por segundo e nas mulheres é entre 200 a 250 vezes por segundo. Isto é a razão pela qual as mulheres têm a voz mais fina e os homens mais grave. Para além de que as cordas vocais nos homens são um bocadinho mais compridas e nas mulheres um bocadinho mais pequenas e, portanto, os sons que produzem são mais agudos e nós produzimos sons mais graves. De qualquer maneira, habitualmente, quando tudo está bem, elas têm assim uma cor esbranquiçada. Quando ficamos roucos ou quando temos uma inflamação, isto fica tudo avermelhado. Já vos vou mostrar umas imagens mais tarde, mas já ficam a saber que uma das coisas que mais deteriora as cordas vocais é o refluxo gástrico ou a chamada azia. Portanto, quem tem azia tem uma probabilidade significativa de ter problemas de voz, independentemente de ser profissional da voz ou não. Durante muito tempo foi um problema subdiagnosticado e, atualmente, há mais atenção a isso, porque o refluxo gástrico, o ácido clorídrico, sai do estômago, vem por aqui acima e por onde quer que passa, queima e, portanto, fica tudo com uma inflamação enorme. Depois já vos mostro outras imagens disto. Ok, vamos continuar porque isto é bom. Tem uma série de movimentos. Isso acontece porque vários músculos têm um suporte elástico. Só para perceberem uma coisa, o som é produzido aqui em baixo, depois eu digo a pessoa que está a falar. Portanto, o som que é produzido nas pregas vocais depois é transformado na boca com os lábios, a língua, os dentes. Em palavras. Isto é uma filmagem feita, depois já vos mostro como é que se faz o exame, com uma câmara de vídeo numa fibra óptica que se enfia pelo nariz e permite estar a filmar as pregas vocais em funcionamento enquanto a pessoa está a falar normalmente. Não custa nada, faz um bocadinho de impressão, mas não dói. É um movimento vocal. Se falarmos devagar, elas mexem-se lentamente. Se falarmos depressa, os movimentos são mais rápidos e, ao final de um tempo, podem provocar cansaço. Também, se falarmos muito alto, posso falar depressa, eu quero marcar um gol. Estamos a esforçar as nossas duas cordas vocais. Nem cantar. Quero ver o que acontece quando cantamos. Eu não sei cantar, ou canto mal. Mas vamos ver. Já alguém que canta bem. Eu vou escolher uma área que tem um agudo bastante bom para ver. Ela está a cantar com uma coisa enfiada no nariz, portanto não é nada. Uma maravilha de quem fez isto, tanto quem filmou como quem colaborou e a cantar assim. Portanto, a voz, e há bocado não falámos nisto, a voz também tem a ver com uma dimensão lúdica, também serve para cantar, não é? É mesmo uma coisa muito gira, um relato de futebol. Para além das cordas vocais, ver toda a laringe a mexer, para cima, para baixo. Um relato de futebol é uma coisa que exige esforço. Todos os músculos da laringe vão estar a trabalhar. Vejam. Portugal ganha por 0. Estamos na meia-final do Campeonato do Mundo da África do Sul, no acesso à final. Portugal ganha 1-0, vale o gol do Ronaldo ao tiro aos 24 minutos da primeira fase. O Brasil carrega, já teve uma série de oportunidades, mas Portugal conseguiu na defesa assegurar esta vantagem. E vem Portugal para Ricardo Carvalho, pelo para dentro para Miguel. E não vem pelo para Deco, Deco para Simão. Simão para Coutinho, cruzou, tirou a visão de cabeça. Estas coisas acontecem e nós não temos noção que isto está a acontecer dentro de nós, não é? Isto é fantástico. Está para cá, Kaká recebe, dá para o Robinho, vai para cá, vai para lá. Olha aqui do Robinho. Entra na área, Robinho, tira o gol!
vocais, com todos os músculos, têm que descansar. Os professores devem descansar depois de darem uma aula. Os mais novos não devem gritar. Os mais crescidos também não. Ninguém deve falar muito tempo ao telemóvel, sobretudo quando há ruído. Sabem o que acontece? Somos obrigados a esforçar a voz. E a rouquidão é um dos primeiros sinais de cansaço. Sabes qual é a bebida mais importante para ter uma voz boa? É a água, e sem ser muito fria. Olha, gostei muito de perceber como funcionam as cordas vocais. E também dos cuidados a ter para não as estragar. O que é que acharam? Já alguém se tinha imaginado que era assim por dentro, não é? Eu esqueci-me de avisar que isto pode ser um bocadinho impressionante, mas de facto nós por dentro somos assim avermelhados, portanto, e temos mucosa e temos secreções. É muito fácil. Eles até põem uma anestesia no nariz e já... Hã? Eu já mostro aqui um também. Sim. Aquilo não dói nada. É só a impressão de vão meter uma coisa no nariz e, portanto, aquilo tem assim 50 centímetros, mais ou menos, por ali fora, não é? Bom, para falar, como há bocado falávamos que a voz tem uma dimensão biológica, tem a ver com o corpo, e, portanto, ela é constituída por várias estruturas. Aqui não está uma que eu vou mostrar a seguir. Tudo começa no cérebro. Portanto, o facto de falarmos, o facto de termos voz, é controlado pelo cérebro, já vou mostrar. E depois temos um mecanismo que é um mecanismo gerador, ou seja, que é a base energética da voz, que tem a ver com a respiração. Temos as pregas vocais que fazem esta vibração de base. E depois este som das pregas vocais é amplificado em todas as cavidades ocas acima das pregas vocais. Boca, fossas nasais, os seios perinasais, é aquilo que está obstruído quando as pessoas têm sinusite. Habitualmente, os seios perinasais são cavidades ocas nos ossos, que são cheias de ar quente para manter a nossa cabeça, para a nossa cabeça ser mais leve. A cabeça é o órgão mais pesado do corpo. E, portanto, os ossos da cabeça são ocos e têm ar quente para a cabeça ser mais leve. Quando as pessoas têm sinusite, esse espaço oco passa a estar cheio de líquido e, portanto, a sensação de peso que as pessoas têm quando têm sinusite é real, porque onde devia estar ar quente está pus ou estão secreções. E, portanto, essas cavidades ocas também amplificam o som. Tal e qual como a nossa voz, a minha voz é amplificada neste espaço vazio. Se o espaço for menor, a amplificação é outra. Por isso é que a malta tudo gosta muito de cantar na casa de banho, porque aquilo amplifica o som. O problema é que também amplifica os defeitos, portanto é preciso jeito. Depois temos um sistema de articulação, ou seja, a transformação do som em palavras através da língua, também já vos vou mostrar. E depois temos um sistema de feedback. O sistema de feedback é o sistema auditivo. Quando nós estamos a falar, estamos a analisar se a qualidade daquilo que estamos a dizer está adequada ou não, se os nossos interlocutores nos estão a ouvir ou não e se temos que falar um bocadinho mais forte ou não. Portanto, temos esse mecanismo que nos dá uma informação acerca da eficácia da nossa voz. A voz não é controlada diretamente. Enquanto eu posso abrir e fechar a mão porque quero, decido, abro e fecho, não consigo controlar diretamente a forma como as pregas vocais funcionam. Isso é controlado auditivamente. Por isso é que cantar não é fácil. E por isso é que há pessoas que têm muita dificuldade em cantar e em entoar, porque tem a ver com a capacidade de ir controlando auditivamente a forma como as pregas vocais se funcionam mais tensas, menos tensas, com um som mais agudo, um som mais grave. Portanto, é um controle indireto. E por isso é que cantar afinado é muito difícil, porque é sempre uma aproximação entre ligeiramente mais acima e ligeiramente mais abaixo. Portanto, aqui estão representadas imagens do cérebro com as áreas que são responsáveis por algumas coisas que têm a ver com as palavras. Na primeira imagem, aqui do vosso lado esquerdo, temos a área que é responsável pela produção das palavras. Depois a seguir, uma área onde, antes de falar, as palavras são planificadas. Depois, a área que é responsável pela audição das palavras. E a audição das palavras é aquilo que nos permite compreender aquilo que nos dizem. E, se for leitura, está ali, naquilo de baixo, é ver palavras, é com a parte posterior do cérebro. Portanto, o hemisfério cerebral esquerdo das pessoas que são destras é responsável pelo controle de muitas das coisas que têm a ver com a fala e com a voz. O processo é altamente complexo. Isto é uma maravilha da evolução
das espécies. Portanto, temos aqui representados esquematicamente os constituintes que estão por trás da fala. O que é necessário para falar? Portanto, temos que ter ar, que vem dos pulmões, temos que ter um sistema que vibra, que são as pregas vocais, o tal sistema de ressonância. O nosso nariz é um conjunto de cavidades ocas que dão um timbre nasalado ou não à nossa voz. No sistema de articulação, que é responsável pela transformação do som em palavras, e o tal sistema de feedback, aquilo está ali com aquele efeito, ficou um bocadinho manhoso, mas pronto. Já viram as pregas vocais? Eu vou-vos mostrar outra vez isto funcionar. Aqui vão ver, são 4 cantores. Isto é, estou a meter o fibroscópio do nariz. Os pelos do nariz toda a gente tem. Escusam estar connosco, toda a gente tem. São fundamentais para prender as poeiras. São fundamentais para fazer um turbilhão no ar, para aquecer o ar quando respiramos. Só um bocadinho que eles já vão cantar. Quando se respira, as pregas vocais afastam-se para deixar passar o ar, que é aquilo que está a acontecer agora. Portanto, são 4 cantores e vão cantar uma... É o Kyrie. Pronto. Agora só para verem o sistema de ressonância com outro tipo de imagens. Esta imagem é uma imagem obtida por ressonância magnética. And using the magic of MRI technology, I want to show you what it looks like inside my head and neck while I'm singing. But first, let me warm up on a lip trick. Tem aqui os lábios, a língua. Isto é o céu da boca. O céu da boca tem 2 partes. Tem uma parte dura e depois tem uma parte mole que termina lá atrás naquilo que nós chamamos a úvula ou campainha, que sobe e desce. Quando a úvula sobe, o som sai só pela boca. Quando a úvula baixa, o som sai pelo nariz e temos a diferença entre vogais orais e vogais nasais. Portanto, quando eu faço o som é amplificado só pela boca. Se eu fizer uma vogal nasal, esta estrutura que é o palato mole baixa e a ressonância sai pela boca e sai pelo nariz. E, portanto, o nariz é fundamental para naquilo que nós falamos, na língua portuguesa, dar os traços de nasalidade às vogais e a algumas consoantes. E, portanto, quando estamos a falar, está sempre a subdividir os... Sim, diz. Eu já tive uma outra criança que depois de ter tirado os adenoides, já são que o palato cai, eu não sei bem, pronto. Não. E eles ficam com uma voz tipo espinha de massa. Não, como querem falar? Pois, mas... Sim, um dos riscos de tirar os adenoides é que eles estão lá e ajudam esta estrutura a funcionar. Mas os miúdos respiram mal e, portanto, respiram de boca aberta e ficam com infecções e com problemas de ouvidos e, portanto, tem que se tirar. Só que, muitas vezes, a estrutura está pouco funcional porque esteve apoiada nos adenoides e, quando eles tiram, fica flácida e, portanto, eles ficam com uma morte no fim. Portanto, quando falar em ressonância, há 2 coisas básicas da ressonância. Eu vou fazer e depois vou-vos perguntar se eu falo, quando eu fizer, se estou a falar com o nariz ou sem nariz. Se eu falar assim, vou fazer, com esta voz assim que nós às vezes temos quando estamos assim bem constipados, isto é falar com o nariz ou falar sem nariz? Hã? Não, isto é falar sem nariz. Ou seja, quando nós estamos constipados, quando nós temos constipados toda esta área aqui,
em vez de ter ar, está com edema e, portanto, o som não é amplificado pelo nariz e ficamos assim com esta voz assim bem parece que estamos a falar dentro do cado, não é? Portanto, é um puto constipado. Aquilo que as pessoas mais facilmente associam, não chamam a falar pelo nariz, tem a ver com os ditos fanhosos. Quem é o fanhoso clássico é uma pessoa que tem ressonância nasal permanente, e, portanto, fica a falar assim. Ou não é sempre nasal. Portanto, fica sempre assim, pronto. E isto é uma chatice. Quase sempre, infelizmente, há muitas pessoas que têm esta forma de falar e isto tem a ver com questões de malformação à nascença, na maior parte dos casos, em que se nasce com fenda palatina lábio leporino e fenda palatina. Já devem ter visto várias pessoas com isso. Atualmente já se fazem intervenções muito precocemente, logo nos primeiros meses de vida. Antigamente isto não era assim e havia por aí alguns desgraçados que toda a vida ficaram ditos fanhosos. Mesmo quando se faz a intervenção, mesmo assim fica sempre com uma ressonância alterada. Diz. Sim. Sim, nos primeiros meses de vida cada vez mais. Sim. Isto é só para ilustrar, estávamos a falar da voz e de cavidades de ressonância. Quais são as cavidades de ressonância principais e problemas associados às cavidades de ressonância? Portanto, aqui está a fazer uma vibração com os lábios. Portanto, isto é como se fosse uma radiografia dinâmica feita numa máquina de ressonância magnética. Vem a língua a mexer. O palato a subir e a descer. Pronto. Há muitos vídeos sobre estas coisas no YouTube, para quem tiver paciência, depois se quiserem, posso-vos dizer onde é que eles estão. É só uma questão de procurar que se encontra. Agora, por causa das questões da fala, o que é a fala, mesmo propriamente dito? Quais são os órgãos que estão envolvidos na fala? Estão a ver aqui? Sons mais atrás, mais à frente, com os lábios, com a língua nos dedos. Göttingen neu entwickelte Verfahren der Echtzeit-MRT kann beliebige Bewegungsvorgänge im Körperinneren. Portanto, falar e tentar tintas que usam o mesmo sistema. Nós temos ainda uma particularidade que eu gostava de chamar a atenção. Somos a única espécie que utilizamos simultaneamente o mesmo sistema para falar e para nos alimentarmos. Por isso é que nos engasgamos. E principalmente nos engasgamos quando estamos a comer e a falar ao mesmo tempo. O facto de usarmos a boca para falar e também para mastigar e termos um sistema comum permitiu que, de facto, falássemos. Os símios antropóides, imediatamente antes de nós, não conseguiram falar porque este sistema não estava tão diferenciado. A maior parte dos animais tem a via aérea separada da via, portanto, o sistema de respiração separado do sistema digestivo e, portanto, não se engasgam. Aqui os animais de vez em quando ficam empachados, mas empachado não é engasgado. Empachado é porque comem a comida muito seca e depois ela não avança no esófago e, portanto, deixam de comer. No nosso caso, aquilo que acontece, temos uma válvula que se chama epiglote, que tapa o sistema respiratório quando é na hora de engolir, mas estamos a falar e a comer ao mesmo tempo, pode escapar uma partícula de comida, uma migalha, uma gotícula de saliva e engasgamo-nos porque temos este sistema que cumpre estas duas funções. Já agora, e por causa dos bebés e das crianças, a amamentação natural é fundamental para desenvolver todo o sistema que depois é usado para falar. Tudo começa na amamentação. Atualmente os bebés comem demasiadas papas, devem começar a comer comida sólida o mais rapidamente possível a partir dos 4 meses, nada cá de papas, apesar das papas darem mais jeito. Os bebés que comem muitas papas depois têm dificuldades na fala e são clientes da terapia da fala. Porque tudo começa com... A mastigação desenvolve os músculos que são necessários para falar. Isto agora já era uma coisa à parte. Isto é quase impossível. Pronto.
Agora para a frente. Portanto, isto é a voz do ponto de vista biológico. Mas a voz, e tal como já tinham dito e já tínhamos falado genericamente, é uma manifestação expressiva da pessoa na sua totalidade. Através dela, cada indivíduo é capaz de se projetar e comunicar com os seus semelhantes de forma singular e única. Traduz a vida psíquica e emocional de quem a expressa. Tem por base a ação complexa de nervos, ossos, cartilagens e músculos que implica o corpo de uma forma global. Nós utilizamos uma expressão para falar da voz, que é, por causa desta questão emocional, a voz é o espelho da alma. A voz é a dimensão física que mais ligação tem no funcionamento do ser humano com a dimensão emocional. É impossível, mesmo do ponto de vista comunicativo, só somos eficazes se falarmos com emoção. Se a voz estiver ligada às emoções, somos muito mais incisivos, é muito mais fácil passar a mensagem. Por isso é que muitas vezes nas aulas os professores têm dificuldade, porque já estão tão cansados, tão estourados, que já foi a energia toda física, já estão abatidos emocionalmente, porque o trabalho é muito duro, os alunos comportam-se mal, e a voz perde energia, perde eficácia, e cada vez é mais difícil, até que muitas vezes estoura. É uma das classes profissionais que mais problemas de voz têm, exatamente porque usam a voz no contexto mais adverso que se pode usar, que é a ensinar gente que não quer aprender e que, do ponto de vista comportamental, não respeitam ninguém. E, portanto, usar a voz nesse contexto é das coisas mais terríveis que pode haver. E é essa a razão porque há tantos professores em dificuldades e que desenvolvem, inclusivamente, perturbações de caráter psiquiátrico, porque, de facto, é um contexto muito difícil de utilização da voz. Serve de veículo para a emissão de palavras e estas, por sua vez, servem para comunicar, trocar ou partilhar emoções, sentimentos, conceitos, opiniões e juízos de valor. A eficácia da atividade comunicativa depende em grande medida da qualidade da voz ajustada com a dimensão emocional subjacente ao ato comunicativo. Eu espero que a minha voz esteja adequada à função. Vejam como é que é a integração da voz com o corpo, com a emoção. Várias formas de dizer oh my God em função da emoção. Portanto, isto é só para ilustrar que a voz de facto não é só som, é som com articulação, com expressão, com intuação e com uma intenção específica em termos emocionais e na forma de chegar às outras pessoas. Quando falamos em voz, estamos a falar de várias coisas distintas em função da faixa etária. Há a voz das crianças, a voz das mulheres e a voz dos homens, com diferenças que têm a ver, de facto, com o tamanho das estruturas físicas. As vozes das crianças são geralmente mais agudas, mais fininhas, porque as estruturas que eles têm para as produzir são mais pequenas. E, portanto, quanto maior for a dimensão das estruturas que produzem a voz, mais grave é o som. Quanto mais pequeno, mais agudo. E a voz vai se modificando ao longo da vida. As mulheres, com o passar dos anos, vão cada vez ficar com a voz mais grave e os homens, com o passar dos anos, vão passando a ficar com a voz cada vez mais aguda. Portanto, a voz evolui ao longo da vida. Nos rapazes, há uma fase crucial durante a adolescência que não muda da voz, que é aquela fase desgraçada quando os miúdos cantam num coro e têm aquela voz afinadinha e tal, e fazem umas coisas espetaculares, de repente crescem e começam a chiar e a voz nunca mais acerta. O processo de mudança da voz nos rapazes é muito catastrófico, ou seja, tem grandes oscilações. Alguns não conseguem mudar de voz. Eu já tive vários pacientes adultos que ficaram com a voz assim fininha. Não eram maricas, não. Um deles até para demonstrar a toda a gente que não era maricas, teve 3 filhos e passou 18 anos no inferno porque teve uma falsa muda, ou seja, na adolescência, apesar de ter as estruturas do corpo já preparadas para ter uma voz mais grossa, não mudou, ficou com a voz fininha, e isto é complicado. Nas raparigas o processo é diferente. As raparigas têm um processo de mudança de voz mais gradual e, portanto, não passam por este choque tão catastrófico como os rapazes. Já agora, a história da maçã de Adão dos homens e por aí fora, tem só a ver com o formato de uma cartilagem.
a cartilagem laringe nos homens termina aqui num ângulo e nas mulheres é mais arredondada, mas tanto homens como mulheres temos a mesma cartilagem com um formato ligeiramente diferente. E, portanto, e mesmo nos homens só se vê se forem magros, se não forem gordos também não se vê. Agora vou-vos lançar um desafio. Tenho aqui vários, só para fazermos um exercício de ligação de voz com a identidade, tenho aqui várias vozes gravadas de personagens públicos para vocês identificarem quem são. Dou um doce a quem adivinhar o primeiro. Daqueles que estavam ali, uma cavaca. Vamos ver lá no que são cavacas. Também se calhar tem atenção. Gostaria de dizer alguma coisa dessa pessoa. O sonho é a primeira expressão, talvez, de uma vontade de transformação social. Falando de um sonho relativo à sociedade. Mas para uma pessoa que intervém na transformação da sociedade, o sonho é a fase inicial. Mas o que é que vai? A história da humanidade, o homem começou por sonhar. Mas sonhar... Isto é Cunhal. Claro que a gente aqui faz a identificação da voz também pelo conteúdo do discurso. Eu decidi desenterrar uns fantasmas aí. A Amala Rodrigues, numa altura em que ela tinha a voz completamente arrasada. Esta não terminou em glória, apesar de ter sido muito importante para o fado e ser uma representante ainda hoje em dia do que é ser português, mas a voz dela no fim estava completamente destruída. Quase nem se percebe, falava assim, isso. Porquê é que isto está tão baixinho? Este é o Mário Soares, sim. Eu queria pôr isto mais alto. Então agora. Hã? O homem de Alcaíns. Falava assim com a boca fechada, por isso que não se percebia nada do que ele dizia. Está a ver? Isto é... Porque é que nós identificamos tão facilmente? Porque estas pessoas marcaram a nossa vida, ouvimos-los várias vezes e, portanto, a identidade de cada um de nós está associada à voz. Perdeste a cavaca. Era relacionado, sim. E este? Era o avô cavernoso. Isto é o mar. Parece. É o mar roxo. Vão por aí o mar dragão. Eu acho que o mar é Também já ganhei o não sou culpado. Eu estava-me a tentar lembrar dos nomes. É. Esta foi outra que a voz se modificou radicalmente. Se vocês forem ao YouTube e ouvirem as primeiras gravações da Descolhada. Mais tarde, ela espatifou a voz, tanto cantou que desenvolveu um problema de voz grave e ficou com a voz muito grossa. Este agora também, este era o mais fácil, não? E agora não sei onde é que ele está para calar.
Agora perdi o coisa. Agora queria o calar e não sei onde é que tenho o vídeo já. Hã? Alt quê? Oh, raio. Desculpem lá que eu perdi aqui uma coisa. Pronto. E para acabar... Pronto. Também tenho que reconhecer que eu escolhi fáceis que era para ninguém passar em nenhuma vergonha, não é? Portanto, a voz é de tal maneira importante que conseguimos identificar, e vejam, há aqui pessoas que, o Salazar, quem é que já ninguém o ouvia há que séculos, e esta voz assim meio chorosa, toda a gente identificou logo. E pronto. Claro que identificamos melhor as vozes das pessoas com quem lidamos mais. Já me estou a enganar com isto tudo. A forma como utilizamos a voz ou a função que damos à nossa voz determina que haja vários níveis de uso vocal e que o impacto dos problemas de voz seja maior ou menor em função do uso que cada um dá. Assim temos, de acordo com esta senhora chamada James Kaufman, de 4 níveis. Temos os utilizadores de elite, que são aqueles que usam a voz numa dimensão extremamente elaborada e sofisticada, nomeadamente os cantores de ópera. Eles que treinam 8 e 9 horas por dia e têm uma prática fazem exercício físico, fazem muitas coisas para conseguir cantar o que eles cantam, porque eles não estão só a cantar, estão a cantar e estão a atuar, é muito difícil. E, no caso dos cantores de ópera, basta uma perturbação ligeira para os impedir de atuar. E, portanto, para estes são profissionais da voz altamente sofisticados e não é preciso grande problema para cancelar um espetáculo, porque... depois temos os profissionais da voz, que incluem mais padres, professores, recepcionistas, telefonistas, as pessoas que usam a voz numa dimensão mais intensa do que o habitual. Diga. Não ouve? É este? O Kim Diogo é que tem a culpa, porque depois daqui tem o microfone que eu já não sei no qual é que é de acertar. Sim, os profissionais da voz... eu já tive como clientes padres, uma colega minha de Viseu teve o bispo de Viseu como cliente, tive já vários atores, muitos professores, ou seja, são pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho, quase sempre acabam por, ao longo do ano letivo, ter desgaste e ficar com períodos de voz com rouquidão, ou pelo menos a voz tão grave que às vezes é difícil dar aulas, e desenvolvem patologia específica, os tais nódulos ou calosidades que eu já vou falar. Depois temos outros profissionais que usam a voz, mas não com tanta intensidade, e temos os profissionais no nível 4, não profissionais e não vocais, em que a voz não é particularmente importante para o seu desempenho profissional, portanto, pessoas que fazem a sua profissão mais calados. Só para terem um exemplo de umas profissionais que têm muitos problemas de voz e que é relativamente estranho que o tenham, são as cabeleireiras. Não porque falem muito, ou porque nos salões de cabeleireiros se fala muito, mas por causa dos produtos químicos que usam para pintar o cabelo, que são altamente corrosivos e agressivos para as pregas vocais. De antes, nas escolas, quando se utilizava giz para escrever no quadro, o pó de giz era extremamente agressivo, não sei se... Acho que está a desaparecer, cada vez se usam mais canetas dermatográficas, mas o pó de giz é das coisas mais terríveis para a voz, é altamente cáustico e, portanto, são agentes químicos, ou quem trabalha em contextos em que há agentes químicos, isso também perturba muito a voz. Diga? O tabaco, sim. O tabaco tem tudo aquilo que faz mal. Mas há quem diga que sabe bem, por isso, olha, é aquela coisa. É como o vinho também, sabe bem e faz mal, é tudo, assim, há assim umas coisas dessas.
Mas o tabaco tem muitos produtos químicos, né? E não é só os produtos químicos, é o calor que ele produz, o calor que passa neste sistema todo, que é muito sensível. O que é uma boa voz? Que é uma das perguntas que se põe. O que é boa voz? O que é ter boa voz? E geralmente ter uma boa voz é o resultado muito complexo de várias coisas. Tem a ver com as características físicas da voz, como está ali, o tom de voz, o timbre. O timbre é a resultante final da voz, que é específico de cada pessoa, é como os instrumentos musicais, cada um tem o seu timbre. A prosódia, que tem a ver com a entoação que utilizamos quando estamos a falar. O ritmo, ou seja, falar mais devagar ou mais depressa. E o volume. O volume tem a ver com a intensidade. Nós dizemos, às vezes, umas coisas que são difíceis depois de explicar, que é falar alto ou falar baixo. Falar alto ou baixo quando dizemos falar alto ou baixo, queremos dizer falar forte ou fraco. Portanto, a intensidade do som mede-se em som forte ou som fraco. Falar forte ou fraco. Ou seja, eu posso falar assim ou posso falar assim. Portanto, isto é forte ou fraco, tem a ver com a intensidade do som. Depois, quando falamos em altura, falamos em som mais agudo ou mais grave. Ou seja, falar mais assim ou falar mais assim. Ou seja, estes parâmetros de voz, do som, variam de pessoa para pessoa e, obviamente, uma boa voz depende da função a que ela se destina e se há se há harmonia entre o corpo e a voz. Ou seja, uma pessoa muito grande com uma voz fininha não bate certo, uma mulher com uma voz muito grave não é adequado. E digo isto quase sempre, quando as mulheres têm problemas de voz, a característica base dos problemas da voz nas mulheres é a voz agravada, ou seja, deixam de ter a voz aguda ou mais fininha e passam a ter o vozeirão, aquilo que nós na brincadeira dizemos voz de bagaço, não é? Aquela voz arrastada e que muitas vezes se deve a excesso de uso ou a mau uso vocal e acaba por haver uma degradação. Mas, por outro lado, ter uma boa voz também passa pelo conteúdo daquilo que estamos a dizer. Se conseguimos pôr o conteúdo centrado nos interlocutores, se somos honestos naquilo que estamos a dizer, e esta honestidade tem a ver com um princípio de base do nosso funcionamento que nos dá credibilidade quando falamos. Quando ouvimos alguém falar, estamos a analisar a credibilidade que ele tem ou parece ter. Se é autêntico, se é íntegro, se transmite afeto, tudo isso passa pela voz e, portanto, quando pensamos numa boa voz, não passa só por a questão de ela ser audível, passa pela forma como a utilizamos e conseguimos chegar àqueles que estão a ser alvo da nossa conversa. A finalidade com que usamos a voz também influencia o processo. Ter boa voz para cantar é diferente de ter boa voz para ensinar, para dar aulas. Ter boa voz para fazer um discurso político é diferente de ter uma boa voz para um padre que faz uma homilia na missa. Há vozes diferentes para funções diferentes. E depois há esta questão que já há bocado falei, que é esta questão de ter voz e que tem a ver com a nossa assunção do nosso papel social, que pode ser mais fácil ou mais difícil, consoante a nossa voz está ajustada ou não. Já ouviram falar em transexuais? Uma das áreas mais emergentes da terapia da fala em Portugal e principalmente no Brasil, onde isto já começou há mais tempo, é a intervenção na transexualidade, em que temos principalmente homens que precisam de transformar a voz de homem numa voz de mulher, porque o corpo transforma-no com hormonas e com intervenções cirúrgicas, mas a voz não muda. Têm que ser treinados para ajustarem a voz mais aguda ao corpo que, entretanto, deixou de ser de homem e passou a ser um corpo de mulher e, portanto, têm que aprender a utilizar uma voz assim mais fininha para ter certo a voz com o corpo. A minha assim não é grande coisa, hã? Estava bem. Isto por causa da identidade. A voz está muito ligada à identidade e nestes casos não chega, porque senão temos alguém com um corpo de mulher, um corpo escultural com vozeirão de homem, portanto gera-se uma discrepância que é uma coisa que é um dos traumas maiores nestas mudanças e que muitas vezes não é acautelado. Agora vou-vos falar então da patologia, das alterações. A característica base das alterações vocais traduz-se por rouquidão. O nome técnico de rouquidão pode ser disfonia, tanto de rouquidão ou disfonia, e pode chegar à afonia. Afonia é falar assim. É quando se fica mesmo sem voz. E há várias razões para se ficar afónico. Uma delas é de caráter psicológico.
Chama-se afonia psicogénica. Há pessoas que ficam sem voz, sem nenhuma causa física, como resultado de um trauma emocional, como resultado de problemas que muitas vezes não conseguem racionalmente explicar. A disfonia é a característica genérica com que nós ficamos quando se fica rouco. Só há problemas de voz quando a rouquidão persiste, porque rouquidões pontuais todos nós temos. O problema é quando a rouquidão se mantém mais do que 3 dias. A partir do momento que alguém fica rouco mais do que 3 dias, já está na transição de um problema que pode ser uma constipação para algo que é patológico e, portanto, se querem um conselho grátis, uma sugestão grátis, nunca andem mais do que 3 dias roucos sem ir ao médico. Porque significa que alguma coisa não está bem. Principalmente quem for profissional da voz, então ainda tem que ter um cuidado suplementar. As disfonias são funcionais, ou seja, podem derivar de mau uso e abuso vocal, ou podem ser provocadas por alterações secundárias ao mau uso, que são os nódulos e os pólipos, e podem ser orgânicas primárias, como quistos, cancros e por aí fora, que eu já vos vou mostrar. Portanto, porquê que as pessoas ficam roucas? Porque usam a voz de forma inadequada, ou seja, inadaptações fónicas. Alterações psicodistónicas significa alterações na forma de funcionamento emocional que se traduz por mau funcionamento do ponto de vista físico, ou seja, quando nós estamos tristes ficamos mais flácidos e a nossa voz fica mais grave. Se andamos sempre nervosos, a voz fica sujeita a uma tensão mais forte e, portanto, produz-se em piores condições e pode provocar patologia também. Os processos inflamatórios clássicos das constipações e o uso indevido da voz, como, por exemplo, aquele que se faz na maior parte dos programas de televisão que exploram esta vontade deste povo de ser toda a gente cantor e, portanto, fazem imitações. Os programas de imitações, felizmente, mudaram um pouco, porque agora eles cantam as mesmas músicas e as letras, mas adaptadas à voz de cada um dos participantes, mas houve uma altura que ganhava aquele que conseguia fazer a voz mais colada com a original, mas como a voz é única, funciona como uma impressão digital, estar a fazer a voz de outro implica um esforço sobre-humano e significa um uso indevido da voz, ou quando, em alguns estilos de canção, as pessoas cantam para além dos limites do próprio corpo, ou quando, por exemplo, aí nas festas de verão, temos a malta a cantar com aparelhagens de má qualidade, que depois estão a cantar e que assim, não se percebe nada do que estão a dizer, com frio, umidade, depois fumam, bebem cerveja enquanto cantam e por aí fora. Portanto, é um coquetel explosivo do uso indevido da voz. Eu tive uma altura uma vocalista de um grupo desses lá na minha atividade profissional. Ela fazia tudo aquilo que via fazer nos clipes. Havia uma altura que ela imitava alguém que nos clipes da televisão pegava no microfone e se deitava no chão e ela deitava-se no chão. Nesses contextos de baile e de festas, assim como nós temos, com pó, com poeira, ela deitava-se e a monta toda delirava e não sei o quê. Chegou ao fim do verão com calos nas cordas vocais. O dinheiro que ela ganhou no verão não chegou para pagar a intervenção a que teve que se sujeitar. Portanto, é este tipo de problema. Então, agora vamos aqui clarificar uma questão conceptual que é muito importante. A maior parte das pessoas, quando eu falar em nódulos e pólipos, fica a tremer. Nódulos tem logo uma conotação muito pesada. Ai, que eu tenho um cancro, pólipos é a mesma coisa. Neste caso, nestes dois casos, em particular em relação à voz, quando falamos em nódulos, estamos a falar de calosidades. Calosidades que são provocadas por excesso de atrito, tal e qual como são feitos os calos nos dedos dos pés quando os sapatos apertam, ou os calos que algumas pessoas têm no dedo quando pegam nas canetas e fazem muita força na caneta e a pele endurece e fica uma calosidade. As pregas vocais são estruturas que são muito sensíveis, são cobertas por esta mucosa. A mucosa é esta estrutura que às vezes damos uma dentadinha quando estamos a comer e dói que se farta. Portanto, é uma estrutura muito sensível. Se elas forem sujeitas a um excesso de tensão, e essa tensão tem a ver com a forma como se respira, se eu respirar... hoje não posso respirar assim grande coisa porque tenho aqui uma dor, né? Mas esta musculatura fica muito tensa e depois se eu falo com tensão a minha voz fica assim, só porque estou a fazer força. As pessoas muitas vezes estão a respirar assim e falam com esta tensão toda e nem se apercebem. Estão a forçar a voz e isto leva, a pouco e pouco, a um endurecimento das pregas vocais e forma estas calosidades aqui, que são... Isto começa por se formar numa das cordas vocais, isto aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, e depois, do outro lado, há uma reação, portanto, esta estrutura endurece e aqui há uma reação, isto chamam-se kissing nodules, ou seja, nódulos que se beijam. Portanto,
Isto tem, aqui está muito amplificado, mas isto tem 1 milímetro de tamanho. Portanto, são coisas minúsculas, mas fazem muito efeito. Isto é suficiente para uma pessoa estar a falar assim, sempre, com a voz rouca. Porque a vibração das pregas vocais não fica perfeita. E agora imaginem alguém que tem nódulos porque dá aulas e, portanto, começa a estar a falar assim, a arranhar. Aqui tem tamanho mais real, e, portanto, aqui é uma amplificação grande, aqui é quase tamanho real. Para vos mostrar. Eu espero não estar a ser muito maçador. Também agora está tudo fechado, ninguém pode daqui fugir. Ouçam o som. Oh. Estão ali? Estão a ver? Portanto, isto era, a otorrina era chinesa, estava a dizer para ela fazer em chinês. Portanto, fica este som. Os pólipos, portanto, os nódulos são duros, é uma calosidade dura. Os pólipos são moles e são flexíveis. Portanto, geralmente, o mecanismo que leva à produção de um pólipo é diferente dos nódulos. Os nódulos são um processo de tensão acumulado durante muito tempo. Os pólipos quase sempre se formam na sequência de um grito mal dado. Um pólipo não é mais do que a ruptura de um vaso capilar, de um vaso sanguíneo, que se rompe, faz uma hemorragia e a hemorragia fica debaixo da mucosa, não tem por onde se expandir e, portanto, faz este tipo de... É como se fosse quase uma espécie de uma afta ali posta nas pregas vocais. Estas pessoas não ficam tão roucas, têm uma voz que oscila entre normal, às vezes, e depois a seguir fica bassa. Já vos vou mostrar. Oh, estão a ouvir? Ora tem som, ora não tem. Uma voz monótona, sem grande variação. Agora vai-se vir lá por dentro. Estão a vê-lo ali? Agora desapareceu tudo. Está aqui. Portanto, ao contrário dos nódulos, isto é só numa das pregas vocais, e como é uma estrutura mole, não provoca reação na prega vocal do lado oposto. Portanto, os pólipos só têm uma solução, é a solução cirúrgica. Os nódulos têm solução terapêutica diferente. Ou seja, de qualquer maneira, tanto num caso como no outro, estas pessoas precisam de fazer terapia vocal, feita por terapeuta da fala, ou por quem saiba fazê-la, mesmo que não seja terapeuta da fala. E o que é a terapia vocal? É aprender a respirar, a utilizar a voz de acordo com a função que a pessoa desempenha. A cirurgia resolve isto pontualmente. Há muitos cantores aí da nossa praça, estou-me a lembrar, por exemplo, do Rui Veloso. O Rui Veloso tem a voz completamente arrasada. Ele, no fim de cada turnê que ele fazia, ficava sem voz e fazia uma intervenção cirúrgica para retirar os nódulos. E acabou por se ir degradando, e agora também já não precisa de cantar, já ganhou muito dinheiro, possivelmente. Mas a cirurgia retira os nódulos, isto é microcirurgia, portanto é uma cirurgia que é feita ao microscópio. A tesoura que corta os nódulos tem 1 milímetro de tamanho, quase não se vê à vista desarmada, eles fazem a intervenção com microscópio, portanto isto praticamente não sangra, é tudo coisas minúsculas, mas que têm muito impacto. Os nódulos, os pólipos, aliás, só são removidos cirurgicamente, não desaparecem sem intervenção cirúrgica, mas as pessoas, como fizeram o pólipo porque gritaram, têm que aprender a utilizar a voz de maneira diferente para não voltarem a gritar. Isto acontece também com crianças. Acontece agora em Coimbra, no próximo mês, é um mês catastrófico porque anda tudo a gritar por lá e a beber e nas noitadas e, portanto, a seguir à queima, uma percentagem significativa daquela malta está rouca com a voz meio degradada. Claro, felizmente depois ficam sossegadinhos porque têm que estudar pós-exames e a voz recupera. Os nódulos podem-se resolver sem cirurgia. Ou seja, se identificarem as razões pelas quais os nódulos formaram, se essas razões desaparecerem, os nódulos desaparecem pela mesma razão. Que quando nós utilizamos uns sapatos que nos provocam os calos, se mudarmos de sapatos para uns mais confortáveis, o calo acaba por desaparecer.
Portanto, é a mesma coisa. Só que a voz, isto implica, por parte das pessoas no processo terapêutico, um compromisso grande. Tem que ter uma série de cuidados, não se esforçar, de fazer pausas e por aí fora. Não é, do ponto de vista clínico não é difícil, do ponto de vista dos pacientes é complicado o compromisso que têm que ter. E agora temos aqui vários exemplos de disfonemias orgânicas primárias, ou seja, temos paralisia de uma corda vocal. As paralisias das cordas vocais acontecem em consequência, na maior parte das vezes, de cirurgias à tiroide, quando as pessoas vão tirar nódulos da tiroide, infelizmente, muitas vezes para tirar os nódulos, que acabam por se tocar num nervo que é o nervo recorrente e a corda vocal desse lado fica paralisada. Só para terem uma ideia, este nervo recorrente tem a espessura de um fio de cabelo e está aqui, portanto, a tiroide, a glândula onde eles mexem, está aqui à volta da laringe, tem o formato de uma borboleta e o nervo que faz funcionar a prega vocal está lá no meio, chama-se nervo recorrente e tem da espessura de um fio de cabelo. Portanto, é muito fácil na cirurgia, apesar de toda a gente saber que ele lá está e das coisas serem feitas com cuidado, haver uma secção do nervo, uma compressão do nervo e uma das pregas vocais ficar paralisada. Isto significa um problema, isto já andou para a frente, um problema que é difícil de resolver. Se for uma paralisia mesmo, a pessoa fica é um processo irreversível. Às vezes é só uma diminuição da mobilidade e recupera-se. Aqui neste exemplo do meio têm as consequências do tal refluxo gástrico. Lembram-se que nas imagens que já viram antes era tudo esbranquiçado, as pregas vocais eram brancas, aqui estão avermelhadas, tudo isto está queimado do ácido clorídrico que sai do estômago quando as pessoas têm refluxo gástrico. O refluxo gástrico é um problema para a saúde das pessoas em termos gerais, independentemente da voz, e, portanto, resolve-se significativamente com uma melhoria da dieta alimentar, evitando fritos e evitando comer muito e ficar sentado no sofá. O omeprazol é o remédio que é para o gajo que toma o omeprazol e depois já pode comer tudo. E aqui temos as situações mais catastróficas, que é cancro ou tumor das cordas vocais e da laringe. Provavelmente já conheceram ou viram pessoas que têm um orifício na base do pescoço e que têm uma cânula, um tubinho, ou que têm um orifício só. Eu tinha um vizinho que era o tio Alfredo, que toda a vida teve. O tio Alfredo era padeiro, fumava muito na altura e bebia muito e trabalhava num contexto adverso com muito calor, então, no calor do forno, da padaria, e portanto isso é uma mistura explosiva que acabou por levar a que ele desencadeasse um cancro da laringe. O cancro da laringe remove-se cirurgicamente e há muitos sobreviventes, portanto é daqueles tumores que, se for removido a tempo e horas, as pessoas podem fazer uma vida normal, excepto que ficam sem laringe. E se ficam sem laringe, deixam de ter voz. Passam a ter uma voz alternativa, que se chama voz esofágica, que eu posso aqui fazer, se vocês não ficarem chocados, que é parecido com o som que nós fazemos quando arrotamos. Só que o arroto vem de uma forma descontrolada do estômago e faz som. E mais aqui ou mais ali já alguém brincou quando arrota a dizer palavras, né? E, portanto, aquela vibração é a vibração do esfíncter esofágico, portanto, o esófago termina aqui em cima num esfíncter e vibra e produz o som que chamamos arroto. Na voz esofágica não é um arroto porque não vem do estômago, aquilo é treinado e é feito só mesmo aprendendo a fazer vibrar o esfíncter esofágico. E fica uma coisa mais ou menos assim, espero que não se choquem. Olá, boa tarde. 1, 2, 3. É isto. Portanto, o ar não foi para o estômago, acho que não foi. Mal seja que eu agora a seguir... Não foi. Isto é ensinado às pessoas para eles poderem, não tendo a voz normal, poderem ter mais som, e com este som, o meu vizinho eu falava daqui para ali e nós entendíamos. Portanto, tinha uma voz de muito boa qualidade, foi um dos sobreviventes mais longos que eu conheci nesta patologia. Durante muito tempo isto era um problema principalmente de homens, mas neste momento já igual o número de homens e mulheres, porque os fatores etiológicos principais é consumo de álcool e de tabaco, e neste momento já toda a gente bebe a meias. Bebem elas e bebem eles, portanto já não há distinções quanto ao sexo.
qualquer maneira, pronto, atualmente também há tecnologia, há umas próteses eletrónicas que se põem, mas depois entopem-se e depois é um problema. Livrar delas acontecerem. Portanto, as perturbações mais comuns são estas, que são disfonias funcionais, nódulos e pólipos. Os sintomas principais, que isto datam aqui uma lista infindável, mas o principal é a rouquidão, voz soprada, cansaço vocal, voz muito monótona, monocórdica, alturas com voz, outras sem voz, sensação de dor, cansaço, pressão aqui a nível do externo, porque as pessoas começam a ter, a voz fica pouco eficaz e começam a forçar e, portanto, sujeita-se a este sistema todo de excesso de tensão muscular e, portanto, há esforço físico. Um padrão respiratório desadequado, que eu vou exemplificar. Quando nós respiramos, nós temos, os pulmões vão desde aqui até aqui abaixo. E há uma tendência para se respirar, encher o peito e tal. Depois as pessoas respiram assim. Né? Isto é uma sensação, é assim, fico cheio, tenho aqui uma pressão imensa a este nível e a parte mais larga dos pulmões fica vazia, porque os pulmões são triangulares, portanto vão desde aqui, a base é aqui, portanto onde leva mais ar, e quando eu respiro, estou a puxar o externo para cima, as costelas, os músculos do pescoço ficam tensos e a voz fica aqui presa. Portanto, esta respiração é uma respiração errada, a respiração que deve ser, quando o ar entra, vai parar aqui aos pulmões, que é a parte de baixo, enche e depois acaba por chegar cá acima e quando se respira e se primeiro a barriga, o ar também chega cá e já não estou a fazer nenhuma pressão no pescoço e, portanto, estou a deixar estas estruturas que são flexíveis completamente livres para vibrarem sem esforço. O problema é que a tensão que se gera aqui na cintura escapular e no pescoço depois transmite-se às cordas vocais e a pessoa está a falar assim com uma tensão danada e veja, basta eu fazer força no pescoço, a minha voz fica modificada quando se está a ouvir. O problema é que a malta habitua-se a este excesso de tensão, nem sequer o processa e a voz acaba por se degradar porque está a ser produzida com demasiado esforço físico. A etiologia mais frequente destes problemas são situações de mau uso vocal. Mau uso vocal é qualquer uso incorreto do ponto de vista da altura tonal ou da intensidade, ou seja, alguém que fala com uma intensidade muito forte ou com um tom não adequado. O abuso vocal tem mais a ver com questões mais... tem mais a ver com o uso para além dos limites da voz. Só para terem uma ideia, o nosso corpo está feito para o somatório das situações de uso vocal em 24 horas ser 3 horas. Quem é professor, geralmente tem 6 a 7 horas de aulas por dia. Portanto, para além daquilo que se fala depois nos intervalos, em casa e por aí fora. Portanto, vejam, o limite fisiológico são 3 horas em 24. Quem fala mais do que isso está numa situação iminente de abuso vocal. Claro que, se tiver consciência de que a voz é um instrumento de trabalho e se proteger, pode sobreviver sem problemas de voz. Eu também sou professor, dou aulas, mas não dou aulas a alunos do ensino universitário que neste momento se comportam tão mal como os do ensino secundário. Portanto, a coisa já chegou longe, porque, portanto, tenho uma turma com 45 alunos e, para além daquilo que tenho para ensinar, passo o tempo a mandá-los calar, a desligar os telemóveis, a chatear-me porque alguém está com um comportamento de ruptura qualquer, e isto desgasta muito mais do que aquilo que é necessário para ensinar, e, portanto, este esforço persistente, um dia e outro, leva, de facto, a nódulos ou a pólipos. Temos aqui várias situações de abuso vocal, falar alto, gritar, dar gargalhadas. Há malta que dá umas gargalhadas muito estrondosas, portanto é uma situação de abuso vocal. Esta questão da inalação dos produtos agressivos é muito importante. A malta que trabalha em oficinas de mecânica, todos os diluentes e outros derivados são altamente corrosivos e pintores e etc, que às vezes não têm cuidado nenhum, nem usam máscaras, nem nada, porque parece mal usar máscaras e capacetes e não sei o quê, e muitas vezes ficam com problemas respiratórios, não é só a voz, é com problemas respiratórios. Malta das pedreiras, malta que trabalha com pós de cimento, tudo isso é altamente corrosivo e faz muito mal à voz.
Claro que pode-se minorar se utilizarem os dispositivos de segurança que são indicados. Uma coisa que configura uma situação de abuso vocal é o pigarreio. O pigarreio é um tique. Nós, quando pigarreamos, é aquela coisa do fadista que pega no microfone e antes de começar a cantar faz assim. É? Isto, teoricamente, é para preparar a voz. Errado. É dar cabo dela ainda antes de ter começado a cantar. Portanto, antes de cantar é preciso fazer aquecimento vocal. São músculos que têm que se aquecer como fazem os futebolistas e outros. Portanto, o pigarreio é terrível. Muitas vezes está associado a situações de refluxo gástrico. As pessoas têm aquela impressão e tentam aliviá-la, mas quanto mais aliviam, mais acrescentam e acaba por provocar aquilo que se pretende evitar. Cantar com técnica inapropriada, cantar em ambientes poluídos e por aí fora. Ataque glótico duro é quando eu começo a falar, isto é mais a cantar, é quando a pessoa faz ou seja, em vez de fazer faz é como se houvesse aqui uma espécie de uma tosse no início e quase toda a gente, se não tiver técnica, quando começa a cantar faz este esforço, ou quando se começa de repente a falar sem nenhuma preparação ou sem ter consciência daquilo que se vai fazer, começa-se com muita tensão e isto sempre que se começa a conversar acaba por ir provocando tensão e algum desgaste. Sim, para falar mais alto. Isso pode ser feito com cálculo. O problema é quando se manda calar os alunos, está já com uma tempestade emocional em cima e sai mesmo um berro. Eu quero gritar e faço tanta força. Eu virei para aqui porque se eu fizer aqui no microfone, se calhar. Porque pode-se dar um grito, sem acontecer nada. Ou seja, portanto, imagina que eu quero chamar a atenção do aluno. O aluno quer chamar a atenção do aluno além. Chama-se João. Ele está lá ao fundo e diz assim: João! Boa. E portanto, eu enchi o ar todo para aqui, fiz uma contração brusca aqui, fiz sair o ar todo em bloco e este estar todo em bloco, associado a uma palavra só, aumentou a intensidade. João! Portanto, e não fiz nenhum esforço aqui. Fiz um esforço calculado de propósito aqui, eu contraí, mas a nível da refia abdominal podemos contrair tudo que não se estraga nada. Aqui, se contraímos, estamos a sujeitar as pregas vocais a um excesso de tensão e de esforço. Os músculos do pescoço estão aqui só para assegurar o posicionamento da cabeça e assegurar todos os movimentos que a cabeça faz. A cabeça é o órgão que tem maior amplitude de movimentos. Então, esta musculatura para assegurar, não é para ser usada para utilizar quando estamos a produzir sons. Só que com o cansaço, às tantas, as pessoas já estão a fazer um esforço muito grande aqui em cima, a arrastar os ternos e as costelas e esta tensão toda acaba por degradar a voz. E, portanto, em vez de ser este João, será João! Portanto, fica tudo preso, o som não sai daqui. Isto que eu fiz, para além de dar o grito, isto aqui é a projeção vocal. É o resultado final do processo, em que a voz sai daqui e chega onde eu quero que ela saia. Ou seja, eu posso falar para alguém que está aqui, estou a falar assim, ou falar lá para o fundo, visualizando a voz a caminhar no espaço e adaptando o esforço que estou a fazer para se ouvir lá embaixo. Está quase a acabar. Não tenho muito tempo. Por falar nisso, tenho que beber aqui qualquer coisa que estou seco nem numa palha. Não é chá. A cerveja também, dentro das bebidas alcoólicas, a cerveja não é das piores. Não, para a voz só tem um problema, que é fria. As bebidas brancas é que fazem mal à voz. Portanto, já vou aqui mostrar várias coisas que se podem... Diga? A alimentação tem. As bebidas, tudo o chocolate e o leite são maus para a voz, porque são muito viscosos e, portanto, ficam presos à garganta. Comida muito condimentada, principalmente com muito picante, também faz mal, porque o picante é vasodilatador e, portanto, potencia a inflamação destas estruturas todas, assim como o álcool é desidratante. Portanto,
Por isso é que as pessoas, quando bebem vinho, quanto mais bebem, mais sede têm, porque o vinho provoca sede. É desidratante. Sim, diz. Na Índia? Na Índia, eles nesses países têm que comer mais picante porque aquilo é tão úmido, porque eles precisam de comer picante porque é para se forçarem a beber mais água. Para não se desidratarem. Na maior parte dos países onde se consome mais picante, ou que nós nem conseguimos aguentar, é por causa da umidade, eles desidratam-se e arranjam uma forma de, através da alimentação, beberem mais. Aquilo pica, bebem mais água. Hã? Eu também ponho picante porque gosto, mas isto é como tudo. Tudo o que é por excesso é que é mau. Um bocadinho de picante não faz mal a ninguém, mas de facto, em termos de proteção, quem abusa de picante tem sempre mais um processo inflamatório mais fácil nas estruturas todas por onde ele passa. Já agora, quando a gente está com um problema de voz e bebe um chá, para aliviar, o chá não toca em nada daquilo que nós queremos aliviar. A função principal do chá é a hidratação. Claro, é a sensação de conforto do calor, mas aquilo, aí uma colherinha de mel e de sumo de limão também não toca em nada daquilo que está inflamado, porque se tocasse ficávamos engasgados, passa por cima. Por falar nisso, uma das coisas que quem usa a voz como instrumento de trabalho tem que cuidar da voz como qualquer profissional cuida das ferramentas. É preciso ter consciência de que a voz é uma ferramenta de trabalho. Quando eu trabalho com professores com a voz alterada, o problema maior é que eles não têm consciência da voz como o seu instrumento principal de trabalho. E na própria formação dos professores isso nunca é abordado independentemente da área. E devia haver na formação dos professores cantores e outros, porque cantar não é só abrir a boca também, formação específica para entender a voz no corpo versus voz e emoção, e depois os aspectos estéticos do uso da voz para cada função. A nível da terapia da fala, eu como terapeuta da fala já participei várias vezes em campanhas de prevenção vocal para professores ou futuros professores, porque não chega só a saber um conteúdo, se a voz não ajudar, depois não se consegue ensinar nada. Portanto, falar sem esforço físico é questão essencial, mas às vezes não é possível. Evitar tossir ou pigarrear. Evitar os irritantes laríngeos transportados pelo ar. Estamos a chegar à fase em que vai haver muita gente com alterações respiratórias e de voz provocadas agora pelos pólenes, que é sempre uma altura crítica também, agora a partir do início de maio. Tentar não falar muito tempo ao telefone, manter uma postura correta. Uma postura correta não é ficar assim. E nomeadamente para quem dá aulas, eu hoje estive aqui o tempo sentado porque também estou cansado e como isto está tudo bem feito e dá para eu estar assim, sentado e estarmos todos sossegadinhos, mas habitualmente nas aulas eu nunca estou quieto, tanto de um lado para o outro, não devemos estar agarrados ao corpo, devemos estar com alguma flexibilidade, com simetria, mas também com flexibilidade para evitar situações de tensão. Às vezes a pessoa está assim, a falar assim muito tempo, ou tudo torcido, isso, alguma simetria é importante. Cá está, evitar a comida muito condimentada. Se alguém tiver refluxo gástrico, é fundamental resolver isso medicamente, não só por causa da voz, mas por outras questões também associadas. Evitar o ar-condicionado ou aquecido. O ar-condicionado é terrível. Sabem porquê? Porque o ar-condicionado seca o ar. O arrefecimento é conseguido à custa da supressão da umidade do ar. Portanto, se alguém tem que forçosamente trabalhar num ambiente com ar-condicionado, o truque que há é pôr um balde de água debaixo da mesa. Porque, assim, a água que sai no sistema de ar refrigerado depois entra por outro lado. Claro que o problema dos ar-condicionados é que geralmente são demasiadamente frios ou demasiadamente quentes também. E depois as transições clássicas de um ambiente quente para um ambiente frio ou vice-versa são sempre muito más. Tem aqui várias coisas que podem ajudar a voz, portanto, consumo de água. A hidratação pode ser feita com água, pode ser com maçã. As maçãs têm muito sumo e, portanto, quando comemos maçã, aumenta a produção de saliva e é uma forma interessante de hidratação e, simultaneamente, de alimentação, porque as maçãs têm muita fibra. Sumos de frutos, em termos gerais, sopas e chás quentes, mel com limão, gargarejar com água morna e sal, soro fisiológico no nariz para quem tem obstrução nasal. Chá de perpétua roxa, já ouviram falar? Não, chá de perpétua roxa é o chá para a voz. Qualquer chá é bom. Não pode ser chá preto.
Porque o chá preto tem teína, que é a prima da cafeína, e tem o mesmo efeito, que é um efeito desidratante. O café desidrata, por isso é que depois de bebermos café temos necessidade de beber um golinho de água. O café é diurético, seca tudo. Portanto, o que é que prejudica? Falar muito tempo e em alta intensidade. Olha, estes dispositivos que estão aqui, eu tinha ali um no casaco e agora deixei de usar, não sei se o Quinto está a ouvir, se não. Quem tem que dar aulas em contextos, por exemplo, a malta do STEP, daquelas aulas com muito... Devem ter sistemas de amplificação portátil, porque o sistema de amplificação permite falar com o tom de voz normal e depois a amplificação é feita e a pessoa não se canta. Mas a malta é mais na berraria e, portanto, já tive mais do que um professor dessas aulas muito dinâmicas de exercício físico e voz, que chega a uma altura que não há corpo que aguenta. E cá está. Falar com o stress ou a parte emocional afeta o processo, fumar é terrível, consumir bebidas alcoólicas, principalmente bebidas brancas, é terrível para a voz. Claro que isto tudo com moderação nada faz mal, como é óbvio, não é? Leite e derivados e comida gordurosa ou condimentada e chocolate. E principalmente não fazer aquecimento vocal antes de uma altura que se faz esforço. Por exemplo, quem canta nunca deve cantar em lado nenhum sem fazer aquecimento vocal. Quem dá aulas, antes de começar as aulas, devia estar parado, alguns num canto, a fazer uns sons para ver como é que a voz lhe soava, para depois começar as aulas. Os professores deviam aproveitar os intervalos entre uma aula e outra para ficarem calados, mas habitualmente nos intervalos é quanto mais se fala, porque é preciso descarregar as fúrias acumuladas durante a aula anterior. Mas, na verdade, isso depois leva a que se fale continuamente horas e horas e horas. Olhem, obrigado. Acabei de acabar e estou à disposição para conversar sobre o que... Obrigado. Diga. Qual dos órgãos é o melhor e o pior? Qual? O órgão da voz, o melhor e o pior. Não estou a perceber o órgão. O conjunto da voz, qual é a língua, o lábio, a garganta? Deste sistema todo, qual é que é o melhor? E o pior? E o pior? Você tem uma pergunta desta que agora... É a língua. São todos. É a língua. Tanto deste como veste. Tanto veste o seu doutor, tanto diz bem como diz mal. Mas por falar nisso, de facto falar é a atividade mais complexa que o ser humano consegue fazer do ponto de vista muscular. Nós temos duas capacidades que outras espécies não têm. Temos esta capacidade de oponência do polegar aos outros. O facto de fazermos isto nos permite agarrar em coisas minúsculas e permite-nos controlar a força, e a capacidade de produzirmos sons e movimentos muito elaborados, milimétricos, sequenciais, que nos permitem falar. Falar é só aparentemente fácil. Nós ouvimos alguém a falar e fala e percebe-se, é bom. Mas antes de falar há tanta coisa a acontecer, há tanto músculo envolvido, que isto é quase um milagre que tudo bata certo e que tudo funciona bem. Eu sou terapeuta da fala e, portanto, andei 4 anos a estudar e mais uma vida inteira só para ir percebendo muitas questões à volta disto. Portanto, isto é altamente complexo, é humano e, portanto, é compreensível, mas é de facto complexo e é uma capacidade, acho que é a nossa capacidade mais espetacular, transforma os nossos pensamentos em algo que podemos partilhar com os outros e, portanto, é fundamental termos algum cuidado. Há mais alguma dúvida, alguma questão? Espero não ter sido demasiadamente pesado. Só se uma criança... A criança pode ser genuína, portanto foi o mais genuíno. Eu agradeço o facto de vocês terem estado aqui. É bom... obviamente que as conversas fazem mais sentido quando nós estamos a falar e as pessoas se mantêm interessadas e focadas.
Também vos devo dizer que raramente tenho assim uma audiência durante 2 horas tão concentrada, porque a malta que eu tenho às vezes à frente, mal entram, já se querem ir embora. E alguns estão lá como se lá não estivessem, portanto a coisa é assim um bocadinho danada. Mas... Portanto, olhem, agradeço-vos e obrigado pela oportunidade. E se quiserem algo, se precisarem de alguma coisa, falem com a minha irmã que ela diz onde é que eu estou, ou falem comigo. Eu trabalho no Hospital da Universidade de Coimbra. Não tenho grande poder assim para cunhas e assim, mas às vezes é útil, quando alguém anda por lá perdido, encontrar outro que diga, olha, vai por aqui, sobe ali, vira à direita, já é uma ajuda preciosa. E pronto, até à vista.